projeto mais feliz e emocionante da minha vida até hoje aconteceu. Eu lancei o meu primeiro livro. E nesse vídeo eu quero compartilhar contigo sobre como foi esse processo, o que esse livro pessoalmente significa para mim e, é claro, te contar um pouquinho sobre o que é esse romance. Então, a história de lançar um livro chegou com muita surpresa para muita gente, porque realmente a escrita, apesar de ela sempre ter feito parte da minha vida, nunca foi algo que eu compartilhei tanto. E a escrita desse livro, inclusive, foi um processo muito introspectivo e individual. E eu só quis compartilhar quando eu tive certeza de que o livro de fato ia ser lançado. Mas eu já escrevo de forma mais informal desde os meus 13 anos. Aos 18 eu comecei a escrever a minha primeira história autoral, que era uma fantasia, na verdade. Em 2020, na época da pandemia, eu finalizei o meu primeiro livro, que era um romance de época adulto, mas não tive muita vontade de publicar ele, foi mais um processo mesmo de experimentação, onde eu aprendi muito sobre a disciplina com o processo da escrita, a estruturação de narrativa. Foi realmente ali que eu comecei a pensar, talvez a escrita não seja só na minha vida um hobby despretensioso, e sim algo que eu realmente quero levar com mais seriedade, com mais dedicação mesmo. E quem sabe de forma até profissional. E os livros, as histórias, sempre foram para mim uma forma de um escape saudável. Eu falo muito de escape saudável aqui no Insta também, que é uma forma de a gente descansar da realidade. Quando a realidade está muito desafiadora, está muito pesada, a gente vai para um lugar seguro, onde a gente pode ter justamente esse descanso. Inclusive, em 2020, foi muito uma época que eu retomei muito o hábito da leitura por causa da pandemia. Eu lia de forma obcecada, eu lia um romance de época a cada 2 dias, sem exagero. Então foi realmente incrível nesse sentido. E aí, 2023 foi o ano em que eu descobri as comédias românticas adultas, que são livros divertidos, são livros engraçados, leves, sensuais também, porque eles são para maiores de 16, 18 anos, são engraçados por serem comédia e ao mesmo tempo eles sempre tocam em alguma temática importante. Seja porque a protagonista tem uma insegurança com a qual é muito fácil a gente identificar, seja porque a trama toca em algum aspecto de uma problemática familiar, uma problemática social, algum desafio de relacionamento que a protagonista vai passar, algum desafio na sua carreira. Então, quando eu descobri as comédias românticas, foi muito algo para mim de entender o quanto uma história torna possível a gente aprender, a gente refletir sobre a gente mesma ao mesmo tempo em que a gente se diverte. Foi com as comédias românticas que eu entendi como algo pode ser leve, divertido e ao mesmo tempo tocar em pontos muito profundos, sem pesar o rolê, porque é algo leve, mas já é algo que te traz ali algum insight, te faz pensar sobre alguma questão da tua própria vida e te ajuda a evoluir de alguma forma. E eu tava justamente nessa vibe das comédias românticas, lendo incansavelmente. E aí, final de 2023 foi também um momento em que aconteceu mais uma coisa bastante difícil, que foi dia 22 de dezembro, 3 dias antes do Natal, uns 2 dias antes de um casamento em que eu era inclusive madrinha. A Pandinha, a minha cachorrinha, foi internada para uma cirurgia de emergência. Dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, 5 dias antes do Ano Novo, eu perdi a minha parceirinha de 4 patas. E assim, gente, a Panda ficou comigo 12 anos e meio. Ela era a minha sombra. E pra mim, perder os meus cachorros sempre foi algo muito difícil. Apesar de eu já ter perdido 5 cachorros ao longo da vida, toda vez sempre foi uma experiência assim muito dolorida, porque pra mim nunca foi só um cachorro. Eu não digo que cachorros são filhos, mas
para mim sempre foram meus melhores amigos, meus grandes companheiros, né? O cachorro tem muito essa coisa de ser muito parceiro. Então, tu perde, além de tudo, a parceria, aquele entendimento silencioso, aquele companheirismo, aquela sensação de que tem um serzinho ali que se conecta contigo e te compreende muito além das palavras. Era Natal, era Ano Novo, então assim, basicamente foi uma época que foi uma verdadeira porcaria. E aí, dia 22 de janeiro, eu sei dessa data porque eu conferi nos documentos, eu comecei a escrever essa história aqui. E gente, de verdade, é emocionante porque eu sei, as pessoas me perguntam assim, por que tu começou a escrever um livro? E a resposta mais curta que eu posso dar para isso é porque eu precisava dessa história. Esse livro, ele tem humor, ele tem viagem, ele tem amizades. Eu já vou contar um pouquinho da história para vocês, mas ele tem tudo o que eu mais estava precisando naquele momento. O livro realmente foi o meu escape saudável. Eu falo isso no final dele, nas notas finais de fechamento assim do livro. Eu falo do quanto ele foi importante para mim. E realmente, então, de início, escrever essa história foi para mim. Foi porque eu pensei, eu quero ter mais uma leitura, além dos livros vários de comédia romântica que eu já leio, eu quero ter uma leitura que eu goste, que tenha os elementos que eu vá gostar. Então, realmente, eu comecei a escrever esse livro para ter uma história que eu gostasse de ler. Só que aí, gente, foi começando a tomar algumas proporções, eu de fato não sabia para onde que o livro ia me levar, mas quando eu consegui finalizar ele, eu pensei, caramba, se essa história me fez tão bem, será que ela não pode fazer bem para outras pessoas também? Será que ela não pode ser o escape saudável de outras pessoas em que elas vão se inspirar? Elas vão desenvolver coragem e autodescobertas junto com a personagem, porque ela passa por vários processos de vencer suas próprias inseguranças. Será que as pessoas não vão ter oportunidade de viajar junto com esses personagens, de se apaixonar junto, de lembrar do poder das amizades na nossa vida? Então eu pensei, eu acho que eu preciso levar essa história para o mundo. E aí, talvez muita gente não saiba disso, mas entrar no mercado editorial é como tentar furar uma bolha. Não é um processo muito fácil, então eu tentei alguns contatos com editoras, com agentes literários por um tempo, mas eu já tinha na minha mente que talvez eu fosse querer publicar esse livro de forma independente. E aí eu escrevi essa história em 5 meses, eu comecei dia 22 de janeiro e eu terminei, agora eu não vou me lembrar da data exata, mas foi algo tipo em junho, julho. E aí os 4 meses seguintes eu passei refinando mesmo a história, contratei uma revisora crítica para me ajudar a ajustar alguns pontos, passei por revisão ortográfica, fiz diagramação, fiz capa, enviei para gráfica para fazer algumas impressões físicas. E uma coisa que eu acho legal também de destacar desse processo todo é que enquanto eu estava percebendo que a vida, vamos dizer assim, não ia me dar uma chance de uma editora me notar e etc., eu assisti um vídeo da Mônica Martelli, eu sou apaixonada por essa mulher, e um vídeo de um TEDx que ela fala que a mãe dela um dia disse para ela assim, minha filha, por que tu tá esperando a vida e o mundo te notarem, te darem uma oportunidade? Coloca a tua voz no mundo. E eu pensei justamente isso, eu não preciso esperar isso acontecer. E aí eu fui organizando, gente, foi muito maluco, porque realmente além de escrever todo o livro, eu fiz todo o processo que inclui uma publicação. Às vezes eu penso, eu tava completamente maluca quando eu fiz isso, porque foi um processo muito trabalhoso. Eu fiz inclusive um evento de lançamento, eu pensei, eu não preciso de uma editora realmente para fazer o lançamento do meu livro, eu mesma vou fazer um evento de comemoração. Fiz só com amigos íntimos e familiares. Foi lindo, foi incrível. E então, dia 30 de novembro de 2024, o livro foi lançado. Eu não tenho realmente palavras para explicar para vocês
o que é a gente visualizar, vislumbrar uma história na nossa mente e ver a história concretizada. Eu olho essas palavras aqui e eu fico assim, fui eu que escrevi tudo isso, que coisa mais incrível ver os personagens na capa e pensar, meu Deus, fui eu que idealizei tudo isso. É uma sensação, gente, realmente indescritível. E aí, para contar para vocês brevemente sobre o que é essa história, a história é sobre a Laura, uma brasileira, gerente de recursos humanos que trabalha em Nova York. Ama o trabalho que ela faz, só que vai chegar na empresa um grupo de holandeses e cada integrante desse grupo vai ter que trabalhar com um departamento. E adivinhe quem é que vai cair no departamento de recursos humanos? Alexander Van der Graaf. Eles têm ali num primeiro encontro, eles se conhecem de uma forma ali meio embaraçosa, a Laura meio que envergonha a si mesma e tem uma resistência ali inicial entre eles. O Alexander é um personagem fechado, meio carrancudo, misterioso, que tenta ali manter distância, mas ao longo da história é óbvio, esses dois tendo que trabalhar juntos, eles ainda vão fazer um retiro profissional no Caribe, então assim, é claro que as coisas vão se desenrolar e se desenvolver muito nesse processo. A história também tem personagens secundários incríveis, tem a Luana, que é a irmã da Laura, que faz parte dessa história também, a Anne, que é a melhor amiga dela. Nós temos, adivinha quem? A Panda está nessa história também, como a cachorrinha da Luana. E é um livro, então, onde tu vai encontrar muito humor, tu vai dar algumas risadas, tu vai viajar para Nova York, que é onde começa a história, junto com os personagens, tu vai viajar para o Caribe, também com eles. Tu vai te apaixonar junto com eles, porque o livro foca muito no romance que se desenvolve entre os dois. Tu vai refletir e vai pensar sobre várias coisas, te identificando com a Laura, porque a Laura tem inseguranças, ela tem ansiedades, ela tem pensamentos com os quais todas nós, em algum nível, a gente pode se identificar, e ela se empodera dela mesma em muitos aspectos ao longo dessa trajetória. Então, se tu quiser conhecer essa história, os livros físicos, neste momento eles estão esgotados, mas tu pode me mandar uma mensagem lá no Insta, no direct ou aqui nos comentários para possível segunda edição, né? Uma nova impressão, uma nova tiragem de impressões, mas tu com certeza encontra esse livro de forma digital disponível na Amazon. Ele inclusive tá no Kindle Unlimited para quem tiver. E lembra, né, o livro digital na Amazon, tu pode ler uma amostra antes de comprar ele, para tu já ter um gostinho dessa história. E é isso, gente, eu tava louca para compartilhar essa novidade com vocês. Com certeza vamos ter aí novos passos também para eu ir contando. Esse livro vai ter uma sequência que não vai ser exatamente com estes protagonistas, os protagonistas vão mudar, a gente vai ter um novo casal e no final dessas páginas aqui tu vai saber quem é o casal engatilhado aí para a próxima história. Então esse universo da escrita aqui, ele tá recém começando. E por fim, se eu puder deixar uma mensagem para qualquer pessoa que tem um sonho, uma vontade, alguma coisa que parece meio doida no início, agora é fácil a gente ver os personagens, a história pronta, o livro físico, mas no início tudo começa só com sussurros de ideias. E não desiste das tuas ideias se elas realmente fazem sentido para ti. A gente precisa aprender realmente a lutar de forma obstinada, com unhas e dentes, se for preciso, pelos nossos sonhos mais loucos e ainda assim mais incríveis. Espero que esse vídeo tenha servido para te inspirar por aí de alguma forma. A gente se vê nos próximos. Um beijo grande e até mais.